Outro exemplo muito claro são os pedófilos. Eu queria até te perguntar uma coisa sobre isso, que dessa semana. Você chegou a ver? Não. Tá rolando esse assunto essa semana. Eu vi no Twitter também. Eu não consegui assistir ao vídeo, porque só a descrição do vídeo, de verdade, me deixou muito mal, assim. Mas o que disseram que tem no vídeo é uma criança sendo devolvida para o pai, acusado de pedofilia. E a descrição, sabe? Como fala, né? A descrição, como fala? A legenda? Não. Eles escreveram o que é dito no vídeo. Resumo. A transcrição. A transcrição, isso, obrigada. A transcrição da fala duas falas da criança que me arrebentou. Uma ele faz o pinto. A criança fala isso, ele faz... É uma criança pequena. E a outra coisa que a criança diz chorando assim, eu não gosto daquele leite. E a criança sendo arrastada... De volta. Porque a decisão é ser levada. Enfim, eu sei. E é importante a gente dizer isso porque o juiz ele não cria a lei. Ele só a aplica. E muitas vezes a lei é falha, a gente sabe disso. Mas... Tem brechas que permitem situações que são inimagináveis, a gente sabe muito bem disso. Mas a minha pergunta é em outra situação, não estou nem questionando aqui a decisão, o que foi feito, o que não foi feito. A minha pergunta é, diante disso, diante desse vídeo, diante dessa nova situação, eu nem sei, tá? O que está sendo feito agora ou não. Só queria saber, assim, com essa situação, aqueles agentes ali ou alguma outra pessoa pode tomar uma nova atitude em cima disso? É possível recusar? Os agentes ali na hora poderiam, vendo isso, não entregar, voltar, pedir? Eu queria entender essa situação. Então, eu falo assim que o direito, a lei no Brasil, ela é muito elitizada. Porque ela, na verdade, ela é para um grupo de pessoas. E a lei, ela devia ser muito mais clara. Mas ela se torna difícil até para dar essa possibilidade de atuação de um advogado. Porque se todo mundo conseguisse entender a lei, você não precisava de um advogado. Então, assim, o papel do advogado nesse contexto, ele é muito importante. Primeira coisa que a gente precisa entender, que o juiz ele não vê o vídeo, ele vê papel. Então, a gente não sabe o que estava no papel para chegar nessa decisão dele. Até porque o vídeo foi depois, né? Exatamente, exatamente. E quando o juiz determina, nós, como operadores, né, policiais, a gente vai lá cumprir a decisão do juiz. Então, assim, a gente não é parte ali, a gente não tem como questionar. Mas, obviamente, deveria ter um representante do Conselho Tutelar ali. E nós temos uma lei nova que chama Lei Henri Borel, que ela determina a possibilidade de inúmeras medidas de proteção de uma criança. Acima de tudo, tudo que trata de criança, o interesse não é da mãe nem do pai, é da criança. Então, partindo desse pressuposto, eu também não consegui assistir o vídeo, eu só vi que a mãe filma a criança sendo retirada, né, para ir ficar com o pai, e ela argumenta que ela narra essas situações de violência. Abuso, Isso. Eu tento usar outras palavras que eu não sei se o YouTube derruba, né? E aí, primeira coisa, se isso está descrito no papel, o juiz teve que fundamentar muito bem, porque senão ele vai incorrer em um grave problema, tanto disciplinar, quanto até ele pode responder criminalmente. Porque se você tem um áudio de que a criança está sendo abusada, você entrega para o abusador, não tem como. Mas com certeza não é isso. Entendeu? Não é isso que aconteceu. Mas o papel de se expor é importante também. Porque muitas das vezes a força do pobre é isso. Sim. Que não tem um advogado bom. É ir lá na internet, a rede social, é expor, é filmar, é gravar. Isso eu falo muito para os meus seguidores. Gravem. Porque a lei fala, por exemplo, que em crime de estupro, a palavra da vítima é levada em conta, mas não é isso que a gente vê. Então, grava. Se você puder gravar, grave. Guarde informações. E, nesse contexto, a Lei Henri Borel, por exemplo, ela permitiria que a mãe pudesse correr e pedir uma medida protetiva de afastamento dessa criança do pai. Só que, eu te pergunto, já não teve? Teve que esperar chegar nesse ponto? Então, assim, tem muito pontos soltos nessa história. Por isso que eu até não me falei muito do que aconteceu ali.
Porque se realmente eu tenho um laudo de uma criança, porque eles estão discutindo guarda, tá? Âmbito civil. Mas eu tenho um laudo falando de um crime, eu vou direto pro criminal. E o civil não vai poder fazer nada. Eu peço medida protetiva para criança e o pai não se aproxima dela. E o juiz do civil não pode fazer nada se eu conseguir. Então, assim, tem muitos nós soltos nessa história dessa criança. Mas se você está diante de uma situação de abuso, você que é mãe, qualquer relato, você tem que correr na delegacia. Pedir a medida protetiva para o juiz criminal. E se por algum motivo maluco, que como vocês sabem muito bem, a justiça ela é uma caixinha de surpresa, você não conseguir essa proteção, você exponha mesmo. Não tenha medo de expor. Exponha como foi, como fez, como aconteceu. Para poder dar voz ao seu filho e proteger o seu filho. E é o que eu falo do pedófilo. O pedófilo ele vai passar, sei lá, 10 anos na cadeia. Como que você sabe que ele recuperou? Ele não tem contato com criança lá. Então, não recupera. Não recupera. E, assim, eu estou passando por suposto que ele está recuperado para viver em sociedade. Como que você vai afirmar isso? Se qualquer pessoa que é viciada em algo, ela tem o que a gente chama de recaída, você vai pagar o preço desse cara recair na A gente sociedade? trouxe diversos psiquiatras especialistas em psicopatas, em sociopatas. Não tem cura. E é isso Não que eu tem falo. cura. Não tem cura. Eu acredito em ressocialização, mas existem certos grupos de pessoas que a ressocialização depende de um fator de saúde que não se recupera. Sim. Então, o direito penal, ele não é do autor, ele é sempre do fato, ok. Mas ele tem uma responsabilidade social. É. Então, eu não tenho que ter um direito penal só para garantir os direitos do preso, porque é isso que acontece no Brasil. O direito